Mateus capítulo 10, quarta e última parte. E olá, muita paz de Deus para a tua vida. Eu quero incentivar você a ler o capítulo 10. Como nós dividimos em 4 partes este estudo bíblico de Mateus capítulo 10, provavelmente se você está acompanhando, já vai ser a 4ª vez que você vai ler. Mas é só bênção para você. Leia mais uma vez, com atitude de oração, com fé, pedindo ao Senhor que revele, que abra os seus olhos para a maravilha que é esta palavra. Mateus 10, versículo 31, o Senhor, mais uma vez, dizendo que nós temos muito valor aos olhos do Pai Celeste. Nós somos queridos, amados. E justamente por isso, ele confiou a estes 12 apóstolos uma missão de extrema importância, que é proclamar e estabelecer também o reino do Senhor Jesus, para que as pessoas pudessem participar do espiritual, daquilo que é celeste na vida, no dia a dia, tendo o sobrenatural fazendo parte, fazendo transformação, salvando cada um que tinham esse encontro. Jesus mostrou como era. Agora é a vez dos discípulos irem e pregarem o Evangelho do nosso Senhor Jesus Cristo. Queridos, Jesus é o grande general, o Senhor dos exércitos. Ele tem esse domínio sobre tudo e nos chamou para participar desta grande missão, que é pregar o Evangelho para a salvação, para o arrependimento, e que as pessoas pudessem ser salvas, né? E ele diz aqui no versículo 32 o seguinte, ele fala algo que a gente precisa bem atentar, que é assim, todo aquele que me confessar diante dos homens, eu o confessarei diante do meu Pai que está nos céus. Confessar a Jesus não é só falar, só emitir um som. Eu acredito em Jesus. Mas tem que ser do coração, tem que ser genuíno e acompanhado de obediência. O Senhor Jesus, como eu já citei na semana passada, ele falou no Evangelho de João 8,31, se permanecerdes na minha palavra, verdadeiramente sereis meus discípulos. E ele diz, conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Então, a liberdade vem precedida de um conhecimento da verdade. E Jesus diz, eu sou o caminho, a verdade e a vida, ninguém vem ao Pai senão por mim. O que isso quer dizer? Jesus é o único caminho, é só por Jesus, é só através da fé no nome do Filho de Deus. E permanecer em Jesus implica obediência. Se você quiser conferir na sua Bíblia, 1 João 2,6, vale a pena você aproveitar um tempinho que você tiver e checar lá na sua Bíblia. Olha só o que está escrito. Quem declara que permanece nele deve andar como ele andou. E o apóstolo Paulo disse que nós somos cidadãos dos céus. Como cidadão do céu, do reino dos céus, embaixadores do Senhor, nós
demonstramos na nossa vida, no nosso comportamento, a cultura do reino dos céus. Então, Jesus já está avisando uma coisa aqui, se você olhar aí, é bom você fazer esse estudo olhando, né? Ou no seu celular, como eu dei aquela dica a outra semana aqui. Até no celular tem várias versões da tradução da Bíblia. Então, se você tem dificuldade com as palavras, que são às vezes palavras desconhecidas para nós, a gente tem a opção de acompanhar também outra versão na linguagem de hoje, que apresenta palavras de mais simples para a gente entender. E o Senhor fala, né? Quem me confessar, eu confessarei. Agora, o 33 do capítulo 10, ele fala uma outra verdade, um outro princípio que a gente precisa levar bem a sério. Aquele que me negar diante dos homens, eu também o negarei diante do meu Pai que está nos céus. Isso é bem sério. Não é somente da boca para fora. O confessar é todo um estilo de vida e uma perseverança até o fim. Quem perseverar até o fim será salvo. Eu vou falar para você sobre o discípulo, um desses apóstolos que estavam agora se formando, né? Assim como a gente está falando, que ele já ia agora na missão com os outros. O Senhor Jesus falou com Pedro, falou assim para ele: Pedro, você me ama? E Pedro respondeu: Senhor, eu te amo. Aí o Senhor perguntou mais 2 vezes. Aí o Senhor respondeu para ele assim: Pedro, quando você se converter, apacenta minhas ovelhas. E o Senhor Jesus falou algo para Pedro que muito provavelmente nem ele sabia de si mesmo. Falou: olha, Pedro, antes que o galo cante, você vai me negar 3 vezes. Então, esse mesmo Pedro estava recebendo essa instrução. Se me negar diante dos homens, eu negarei diante do meu Pai que está nos céus. Então, quando Pedro se viu pressionado, embora ele já tivesse sido avisado pelo Senhor Jesus que eles iriam ser perseguidos e presos, então Pedro não aguentou a pressão. E na sua humanidade ele negou Jesus. Mas o diferencial na vida deste homem é que ele se arrependeu. Ao lembrar as palavras do Senhor, a Bíblia diz que ele chorou muito arrependido. Então, quando o Senhor Jesus ressuscitou, né, ele apareceu ali, para algumas pessoas, ele falou: vai e conta para os discípulos e para Pedro. E é interessante que o Senhor Jesus, ali naquele momento, estava reintegrando Pedro ao grupo e dizendo que ele estava perdoado, que ele tinha que continuar a sua missão e não desistir. Então, muitas vezes a gente erra, mas louvado seja Deus quando a gente tem essa iniciativa de correr para os braços de Jesus arrependido e abandonar o pecado. Isso que o Senhor espera de nós. Então, se isso não ocorrer, não ocorrendo o arrependimento, o pedido de perdão, a conversão, o que vai acontecer? O Senhor Jesus vai negar. Então, o Senhor Jesus, você vê as palavras de Jesus,
como ele tem o cuidado de avisar. E esses avisos do Senhor, a gente tem que levar bem a sério. E aqui, esse versículo 34, ele fala que não ache que eu vim trazer paz à terra, não vim trazer paz, mas espada. E ele diz, eu vim pôr em dissensão o homem contra o seu pai, a filha contra a sua mãe, a nora contra a sua sogra, e assim os inimigos do homem serão seus familiares. Mas muita gente me fala, mas pastora, Jesus não é paz? Ele não veio trazer a paz? Jesus veio trazer a paz, sim, ele quer a paz no lar, na família. E o que é a pregação da palavra? É creia no Senhor Jesus Cristo e será salvo você e a sua família. Mas o que é então isso que ele não veio trazer paz? Então isso é em relação às pessoas que não querem colocar Deus nas suas prioridades. Rejeita o Filho de Deus. E tem que conviver com outra pessoa que se abre para Deus, crê no nome de Jesus, crê na sua palavra e dá prioridade a Deus, teme a Deus, né? Então, muitas vezes não vai ter como ter um acordo, porque a escolha que uma pessoa fizer em seguir a Jesus pode determinar muitas vezes um rompimento. É o que Jesus está dizendo aqui, os inimigos do homem serão seus familiares. Porque muita gente nem é perseguido no trabalho, nem é perseguido nos lugares, nem por pessoas que não acreditam em Deus, mas a família. A pessoa tem que aguentar, muitas vezes, uma zombaria, boicote. Eu já ouvi pessoas falar que quando se entregou a Jesus, os pais tiraram o nome da herança e expulsaram de casa. Nós conversamos num acampamento de jovens uma vez com um jovem que ele havia entregado a vida para Jesus e estava procurando onde morar, porque os pais dele disseram que ele não era mais da família por causa do nome de Jesus. Então, nesse sentido, que o Senhor diz isso, que ele veio trazer a espada. Embora a gente sabe que nós sempre vamos clamar pelos nossos familiares, sempre vamos pedir para o Senhor ter misericórdia, que eles se acheguem ao Senhor. E vamos determinar a promessa. Mas por um período de tempo, muito provavelmente, nós iremos enfrentar a hostilidade e os inimigos serão da família, especialmente quando se aproxima o final dos tempos. Nós estamos hoje mesmo, nesse tempo atual, 2021, enfrentando um problema sério de delação de familiares em países totalitários. Para ganhar pontos, muitas vezes o irmão denuncia o outro que acredita em Jesus. Existe um sistema em países mais ditatoriais, que são ateus, né, nesse segmento de perseguição. E a própria família, às vezes esse próprio filho, nora, é que denuncia os familiares. E aí os inimigos viram os próprios familiares. Então, Jesus, nesta instrução, não somente para aquele momento, né? Lembra que nós falamos do cunho profético da palavra do Senhor, que pode servir para um evento atual de quando ele estava falando, mas também para eventos futuros, quando se aproxima a volta do Senhor Jesus Cristo.
E são escolhas que a gente faz na vida. Muitas pessoas escolheram ser honesto a viver, a ser ricos temporariamente. Muitos não, muitos escolheram ser corruptos, mesmo em meios supostamente religiosos ou políticos ou de comércio, optaram por viver uma vida regalada, mesmo sendo desonestos, roubando. São escolhas. E o Senhor Jesus, ele deixa bem claro no seu mandamento: amar o Senhor Deus sobre todas as coisas. Não podemos amar nem a mãe, nem o pai, nem o irmão mais do que a Deus. Então, quando a gente escolhe Deus, muitas vezes isso implica que muitas pessoas vão nos abandonar. Isso implica, quem sabe, ganhar bem menos, porque quer fazer todas as partes financeiras de contabilidade corretamente. Significa viver uma vida bem simples, significa deixar de lado alguns prazeres, alguma diversão, até amizades, cargos, porque escolheu a Deus, porque sabe que tudo na terra é passageiro e as coisas de Deus são eternas. E o Senhor diz que não é nem, é claro que o Senhor até deu um mandamento: honra o pai e a mãe, obedece, ama o próximo como a si mesmo. Mas se amar, preferir ficar, se tiver que fazer, chegar ao ponto de ter que escolher, e a pessoa escolher ficar com a mãe ou com o pai do que seguir a Jesus, então o Senhor diz assim: não é digno, não é digno do Senhor Jesus. Olha, vê bem essa parte dessas instruções do Senhor Jesus. Elas são instruções que, mais uma vez eu vou falar, a gente tem que levar muito a sério. Olha o que Jesus fala no versículo 38 do capítulo 10. Ele fala assim: e quem não toma a sua cruz e não segue após mim, não é digno de mim. Às vezes as pessoas interpretam erroneamente o que é carregar a cruz. Então a pessoa fala: o fulano é a minha cruz. Ou então fala: o marido é a cruz, a esposa é a cruz, o filho que dá tanto trabalho é a cruz que eu tenho que carregar. Então, a pessoa coloca esse sentido para carregar a cruz. Mas o sentido de carregar a cruz quando ninguém carrega a cruz. O único motivo de carregar uma cruz, um madeiro da cruz, é que a pessoa vai morrer naquela cruz. A pessoa que antigamente no Império Romano se utilizou muito dessa pena máxima, desse instrumento de tortura que é a cruz, para matar os criminosos, os que roubavam. Usaram muito para judeus, usaram muito para cristãos esse instrumento de tortura, que é a chamada cruz. Não foi só, tem gente que é só Jesus e aqueles 2 ladrões morreram na cruz, não. Muitas pessoas tiveram essa morte cruel. E até hoje em dia, um jornal inglês estava, através de um jornalista, denunciando que num país que se chama Sudão, eles estavam nos dias atuais, no século atual, se utilizando deste terrível instrumento de pena de morte que é a cruz. Então, se uma pessoa carrega a cruz, significa que ele vai morrer. E
o que Jesus quis dizer? Quis dizer que nós, durante a nossa caminhada, enquanto estivermos seguindo, ele falou, e segue após mim, é tomar a cruz e seguir a Jesus. Significa que nós, na nossa caminhada, estamos mortos para o mundo e vivos para Deus. Carregamos a morte do velho homem, que assim chama, né? Antes da gente crer verdadeiramente no nome de Jesus, somos a velha criatura. A partir do momento que cremos em Jesus, há uma nova criação. Então, como Jesus morreu, ele ressuscitou. A vida que a gente vive, como diz o apóstolo Paulo, eu estou crucificado com Cristo. E a vida que eu vivo na fé. Presta atenção. Na fé, é pela fé que a gente anda no caminho do Senhor. Eu vivo na fé do Filho de Deus que me amou e a si mesmo se entregou por mim. Então, o discípulo, o apóstolo, entende isso, que a ressurreição do Senhor Jesus nos trouxe o perdão do pecado, a nova vida, um novo caminho e trouxe para nós a condição, a liberdade de nós vivermos a palavra de Deus, os propósitos de Deus para o qual nós fomos criados. Então, não pelos esforços, não pelas obras, é pela graça, mediante a fé. A fé, mais uma vez, eu quero enfatizar, a fé é muito importante. Basta lembrar uma única coisa que lá já de cara já demonstra a importância da fé, que é isso. Sem fé é impossível agradar a Deus. Então, tomar em nós a vida velha crucificada, morremos para o mundo e somos uma nova criação através da ressurreição de Jesus para Deus. E isso tudo não pelo meu esforço, eu de mim mesma não consigo, mas é na fé, que é a certeza das coisas que se esperam, que não se veem, que não se conseguem, que não sabem, é tudo pela fé. O caminhar do justo. O justo viverá pela fé. E o Senhor Jesus continua nessas instruções fortíssimas, instruções muito importantes para os apóstolos, e ele diz assim, quem achar a sua vida, perdê-la. E quem perder a sua vida por amor de mim, achá-la. Então, mais uma vez, o Senhor falando para os apóstolos que eles tinham pela frente uma perseguição, que eles poderiam ter essa pena de morte, serem mortos, como muitos foram, nós já vimos isso a semana passada, foram mortos por pregar a palavra de Jesus. Sofreram tortura, morte, sofreram todo tipo de rejeição, tinham que fugir dos lugares. Uma vida realmente entregue ao bom combate do Senhor Jesus. Então, a pessoa que der muito valor para a sua vida, eu não vou fazer isso mesmo, não quero, isso não é para mim. Então, ele preferiu viver do jeito dele, a vida que ele quis. Mas, quem perder a sua vida, entre aspas, perder, né? Porque o Senhor fala, vai achar. E o que achou, perde. Porque, como eu falei, a pessoa quando vive muito, vive 120 anos, né? Mas a eternidade é o que a gente tem que levar em conta em todas as escolhas e decisões.
Versículo 40 fala: quem recebe vocês é a mesma coisa que está me recebendo, Jesus falou. E acho interessante que o apóstolo Paulo, você sabe, Jesus chamou o apóstolo Paulo quando ele estava numa missão de matar os cristãos. Ele perseguia e matava os cristãos. E a época se chamava Saulo. E a pergunta que Jesus fez para Saulo foi essa: Saulo, Saulo, por que você me persegue? E Saulo falou: quem és tu, Senhor? Então, ele estava perseguindo Jesus? Não, ele estava perseguindo os cristãos para querer prender, matar, enfim, calar a pregação do evangelho, que ele não entendia. Ele achava que ele estava certíssimo, até o momento que ele teve um encontro verdadeiro com Jesus. E eu quero desafiar você a esperar um momento calmo na sua casa, dobrar o seu joelho e falar: Jesus, eu quero te conhecer de verdade. Eu acredito no Senhor. Eu quero ser seu discípulo. Eu quero trabalhar nessa obra. O Senhor Jesus falou, nós já falamos isso no outro estudo, que há muito trabalho a ser feito. Conforme chega ao final do tempo, a Bíblia diz que vai haver uma apostasia. O que é apostasia? Uma pessoa que conhece a Jesus, mas abandona a fé, não quer saber. Né? É o que Jesus falou aqui, né? Que a pessoa acha a sua vida, quer dizer, ela quer viver a vida dela e não quer renunciar a algumas coisas ou até a própria vida por amor de Jesus. E a apostasia também vai haver uma outra situação, que é o amor vai esfriar. Então eu quero falar para você mais uma vez: incentivar as pessoas ao amor, estimular as boas obras, estimular a fé das pessoas, ser um agente do Senhor Jesus, um discípulo do Senhor Jesus, para avivar a fé das pessoas, porque os acontecimentos, as decepções, as tragédias, os traumas acabam por esfriar a fé, por deprimir, por trazer medo. E é importante, de suma importância, que se aqui no dia que se chama hoje, a gente se apegue a Deus para ter equilíbrio, equilíbrio emocional, equilíbrio no sentimento, sentimental, ter amor, não ficar revoltado, amargo, uma pessoa amarga, não quero fazer nada para ninguém, ou invejoso, né, com olhão, como se fala, né, nas coisas dos outros, achando que a gente é vítima, né, das circunstâncias, tendo dó da gente mesmo, autocomiseração. Não, porque nós temos um Deus que cuida de nós, e é o Senhor Jesus. Você lembra que no início, o que Jesus fez? Ele chamou os discípulos e falou: eis que vos dou poder, eis que vos dou autoridade. Então, o Senhor sabe a luta que a gente tem que enfrentar. E a gente tem que buscar na palavra, em Deus, nos fortalecer no Senhor e na força do seu poder. Se alegrar no Senhor e na força do seu poder. Então, não deixa ser contaminado, não deixa ficar para baixo, não deixa esses sentimentos ruins tomar conta do seu coração, da sua mente. E se tiver acontecendo tudo de cabeça para baixo, só notícia ruim, tudo dando errado? Eleva os meus olhos para os montes, diz o Salmo 121. De onde me virá o socorro? Aí você declara: o meu socorro vem do Senhor. Vem do Senhor, para a minha e para a sua vida.
Senhor que fez os céus e a terra. Nada é muito difícil para Deus. Então, descansa nessa confiança. E essas instruções, o Senhor diz, né? Quem recebe você é a mesma coisa de me receber. E quem me recebe, disse Jesus, recebe quem me enviou, que é Deus. Então, a gente tem que receber Jesus e também valorizar aqueles a quem o Senhor ungiu para fazer a obra. Então, ele fala no versículo 41, quem recebe um profeta, na qualidade de profeta, recebe prêmio, galardão, recompensa de profeta. Profeta é um servo de Deus escolhido que o Senhor usa para dar recados, mensagens, visões, para dar ensinamentos, repreensões. O profeta é usado de muitas formas. E também o profeta é rejeitado de muitas formas. Eu que posso, eu ensino para que as pessoas nunca julguem um profeta. E a palavra de Deus manda julgar a profecia, sim, mas não o profeta. As pessoas, sem muitas vezes ter conhecimento suficiente da vida da pessoa, sem ter um entendimento de discernir a palavra profética, se ela entende que está errado ou que não aconteceu na hora que ele achava, do jeito que ele achava e como ele tinha que ser, e com quem ele achava que tinha que ser essa palavra, esse acontecimento, já sai trombeteando, é falso profeta. Na internet, há muitos profetas, por orientação do Senhor, ou porque eles também se sentem na obrigação de dar as suas mensagens, eles publicam os seus sonhos, as suas profecias, para que as pessoas tenham acesso. Aí as pessoas ficam esperando acontecer se eles acham que tinha que acontecer, ou do jeito que eles interpretaram, eles já começam a falar publicamente na internet, é falso profeta. Então, guarde-se, sempre que você puder, de falar qualquer coisa, mesmo que seja para alguns óbvio, claro, tinha que ser assim, porque isso é muito sério. É muito sério, porque se a pessoa fala que é falso profeta e for verdadeiro, a pessoa vai estar em sérias consequências na sua vida. E aqui diz que a gente tem que receber um profeta na qualidade de profeta. O Senhor, você vê que quando ele fala dos profetas, ele fala, o meu servo, os profetas. Então, o Senhor usa os profetas como um instrumento precioso. Então, guarda aí, morde a língua, segura o dedinho para não falar. Mesmo que você fale, segura. Por quê? Quando você ouve uma profecia ou um sonho de alguém, você tem que, primeira coisa, orar a respeito. Depois, você consultar em primeiro lugar a Deus, observar, se você tiver alguém de confiança, que seja uma pessoa que realmente esteja preparada com discernimento, a pessoa também vai orar por discernimento. Você vê Daniel, quando o rei passou para ele o sonho, ele falou que ele ia buscar. Ele procurou os amigos para eles orarem e buscar em Deus a interpretação. Então, é assim. Vamos nos guardar de falar qualquer coisa. E quando tiver um profeta, receber bem, porque tem recompensa. Você está percebendo, e eu também, né? Que o Senhor Jesus sempre ele fala dessa recompensa, né? Do galardão. Eu uso essa palavra do galardão. Porque eu penso comigo que Jesus quer que a gente tenha galardão. Ele fala, olha, tem prêmio. Tem prêmio para quem trata um profeta na qualidade de profeta. Então, ele está instruindo
na palavra. Quem recebe um justo na qualidade de justo? Só porque você recebeu tem prêmio. E aqui no versículo 42 fala: e qualquer que tiver dado um copo d'água que seja um desses pequenos, em nome de discípulo, em verdade vos digo que de forma alguma perderá o seu galardão. Então, uma pessoa pequena pode ser uma criança, pode ser uma pessoa aos olhos da sociedade que não tenha importância. Mas, se você der um copo de água fria a um desses pequeninos, de forma nenhuma perde o galardão. E o Senhor está avisando, dando essas instruções, preparando os discípulos para a missão. A gente precisa saber, como eu falei, né, nos últimos tempos vai haver apostasia, o amor de muitos esfriará e também haverá perseguição. E pela história você vê, onde há perseguição, há também um avivamento. Quando os discípulos, os apóstolos começaram a ser presos, açoitados, perseguidos, a igreja tomou uma proporção muito grande de avivamento. O Espírito Santo foi derramado sobre a igreja, havia dons, havia curas. Você pode acompanhar nos evangelhos, no livro de Atos dos Apóstolos, nas cartas do apóstolo Paulo. Por isso, esses discípulos, esses apóstolos pregavam arrependimento. Jesus veio pregando arrependimento. João veio, Batista veio falando do arrependimento, porque o arrependimento, a conversão, o novo nascimento é o que impulsiona o avivamento. O que é avivamento? Muita gente interpreta avivamento como sendo animação, entretenimento, barulho. Claro que todas essas coisas dão vida às reuniões, mas nós estamos falando de vida espiritual. Pode haver um barulho bonito, uma animação, uma música bonita, mas as pessoas podem estar com seu espírito morto, sem vida. E o avivamento é justamente a hora que a pessoa se arrepende e recebe uma nova vida em Cristo Jesus. E quando há perseguição, você vê, Paulo, quando ele foi numa cidade chama Filipe, uma cidade que era uma cidade assim muito evoluída para a época, até o papel da mulher na sociedade era mais evoluído. Você vai encontrar na Bíblia Sagrada a menção de Lídia, que era uma comerciante lá de Filipos, quer dizer, a mulher tendo um papel diferenciado dos outros locais daquela época, mas era uma sociedade também idólatra. E quando os apóstolos chegaram lá pregando arrependimento, em Filipos, também em Éfeso, houve uma mudança de vida. Então, o apóstolo Paulo chegava, expulsava, por exemplo, aquela moça que tinha espírito de adivinhação, por ele trazer o reino de Deus naquele lugar que Jesus falou, que é a credencial do apostolado, expulsar os demônios, né? Ele expulsou o demônio daquela moça, só que causou ali um caos, porque os comerciantes ficaram surtados, porque a fonte de lucro deles era aquela menina que adivinhava as coisas na vida das pessoas. Mas acabou que o apóstolo Paulo foi até preso, mas aí na cidade teve uma conversão, se formou uma igreja. Então, houve um avivamento. Também, quando tinha aqueles bruxos que tinham aqueles livros, eles queimaram ali em praça pública, demonstrando que aquilo ficou para trás, agora era só a palavra de Deus, né? E a Bíblia ainda fala no livro de Atos que o valor era alto daqueles livros, né?
que foi queimado ali. Mas eles deram mais valor para Deus. Então você vê, pregação, arrependimento, avivamento. Então está para acontecer um avivamento grande na terra e também uma perseguição. E você tem que estar preparado para atender. Através desse avivamento vão nascer muitas novas criaturas em Cristo Jesus, que são como criancinhas. E vão ter muitas pessoas que vão conhecer a Jesus, mas vai precisar de pessoas para orientar, para ensinar como andar no caminho de Deus. Nesse avivamento, então precisa de mais discípulos, mais pessoas. E mais uma vez, o Senhor Jesus vai falar, é muito trabalho. Roga ao Senhor da seara que ordene, que mande obreiros. E você tem que estar aberto, você tem que estar pronto, você tem que ser fiel, você tem que ser uma pessoa que entende que Deus precisa de você para fazer essa obra. Ele nos chama, e Ele está te chamando, e Ele me chama também, para a gente cuidar dessas vidas que por este avivamento que virá, vão crer no Senhor. E também a gente se prepare para a perseguição. Não tenha medo. O Senhor Jesus ensinou aqui nesse capítulo 10. Olha quantas vezes ele falou, não temas, não tenha medo. Porque a gente tem que ser corajoso, corajosa. Creia no Senhor, esteja pronto, esteja aberto, seja fiel ao Senhor. Guarda essa palavra no coração e se protege para esses tempos. O Senhor é o nosso escudo. Deus te abençoe. Até a semana que vem.